Olá! Nossa convidada de hoje sempre teve sua vida norteada pela arte. Começou a dançar balé quando criança e seguiu sua trajetória profissional em torno da expressão corporal. Sempre acompanhando o pai, o artista plástico catarinense Ernesto Meyer Filho, falecido em 1991, ela pôde compreender ainda mais a importância e a influência da arte na vida de todos nós. Se aperfeiçoou com mestrado e doutorado, foi crítica de dança, lecionou em universidade por muitos anos, escreveu livros e atualmente se dedica ao instituto que leva o nome do pai e nas comemorações de 100 anos de Meyer Filho. Afinal, a obra de um grande artista não morre. Ela pode e deve ser lembrada sempre. Eu converso hoje com Sandra Meyer. O Mulher em Foco está começando. Olá, diz a música de Milton Nascimento que o artista tem que ir aonde o povo está. Mas esse ano está atípico, muita coisa mudou, muitos eventos estão sendo adiados, transferidos, cancelados e a gente não sabe como vai ser realmente. Seja bem-vinda, Sandra. Como está sendo a sua vida no meio dessa pandemia que todo mundo está passando por ela? Então, boa tarde, obrigada por esse convite. A gente mais uma vez vai ter uma conversa boa e também as pessoas que vão estar assistindo a gente. E, enfim, como todo mundo, há um misto às vezes de esperança, em alguns momentos também desesperança, mas a gente precisa seguir, né? Eu acho que é uma experiência muito nova, a gente nunca passou por isso, né? Um fenômeno assim tão forte, tão global, e eu acho que a gente está aprendendo a viver, né, dentro dessa nova realidade, né? E a gente está aprendendo a viver dessa nova maneira, a gente está, de certa forma, também crescendo, evoluindo, tendo mais empatia, sendo mais solidário, mas também tem um pouquinho de angústia, né, dentro do coração de todos nós, sabendo que todos os planos que nós tínhamos para o ano de 2020 estão sendo adiados ou muitos cancelados, né? O que você tinha, Sandra, planejado para o ano de 2020? Bom, eu tinha um projeto, aliás, ainda tenho, porque ele está caminhando lentamente, não como desejável, mas ele está vivo, que é os 100 anos, né? O grande evento de comemoração aos 100 anos de meu pai, Ernesto Meyer Filho. Ele fez 100 anos no ano passado, mas o evento seria esse ano, seria uma exposição no Museu de Arte Santa Catarina, todo um trabalho no acervo dele, livros, trabalhos com escolas, enfim, um projeto bastante assim, volumoso, que a gente está tendo que adaptar, está tendo que esperar, está tendo que observar essa nova realidade e ver como é que a gente vai desenvolver esse projeto de uma maneira execuível, né? Que seja seguro, que as pessoas possam, né, usufruir disso tudo, né? Mas não está sendo fácil, porque o desejo da gente era que tudo tivesse acontecendo, mas enfim, temos que trabalhar dentro das possibilidades, mas a festa vai acontecer. Vai acontecer essa festa durante este ano, ele estaria com 100 anos, ele fazia aniversário em dezembro, né? Então, teve todo esse planejamento e a gente vai fazer a chamada de uma matéria que fala como tudo isso estava sendo organizado. Vamos assistir? Ela dança e já são mais de 40 anos nos palcos. Filha do artista plástico catarinense Meyer Filho, Sandra Meyer Nunes respira arte desde pequena. O pai é reconhecido como um dos maiores nomes da arte catarinense no século XX. Ela cresceu entre cores e trilhou o caminho da arte. Fez faculdade de Educação Artística, tornou-se professora na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, dançarina, autora e coautora de livros. Também é doutora em arte, comunicação e semiótica, além de crítica, curadora e produtora de dança.
Sandra Meyer preside o instituto que leva o nome do pai, Meyer Filho. A associação civil foi criada em 2004 e visa o desenvolvimento e a valorização do patrimônio cultural histórico e artístico de Santa Catarina. Meyer Filho estudou de forma autodidata pintura, desenho, história da arte e história natural. Quintais e galos fantásticos eram os temas preferidos do artista. Neste ano, o Instituto organiza as comemorações pelos 100 anos de nascimento do artista. O acervo de Meyer Filho é grandioso, em número e na forma de expressar sua arte. Foi formado pelo artista desde a década de 40 até o início dos anos 90 e revela fatos marcantes de sua trajetória e do ambiente cultural e artístico de Santa Catarina. Meyer Filho faleceu em 1991, aos 72 anos de idade. Ô Sandra, essa matéria conta esse lado, essa vida, esse convívio teu com o teu pai e também essa dedicação que tu tivesse com a dança, né? Muita história para contar, uma vida tua ao lado do teu pai, sempre ligada à arte. Você acredita que a ideia e a vontade de trabalhar com a expressão corporal pode ter vindo alguma coisa desse convívio com toda a expressão que o teu pai colocava nas obras que ele desenhava e pintava? Eu acho que tudo está interligado, né? Embora sejam áreas diferentes, a dança, as artes visuais, tem muitos entrelaçamentos. Eu, desde pequena, né, eu fui criada dentro de um ateliê, né? Escrevendo, desenhando, pintando, ou seja, dentro dessa atmosfera. Sempre frequentei, desde menina, museus, galerias, então, né, esse ambiente da arte sempre foi muito forte e, para mim, não havia dúvida, né, de que essa seria a minha vida. Mas a dança entrou cedo também, aos 8 anos de idade, como toda menina, acaba fazendo aula de balé, etc., mas isso acabou virando uma profissão também, pela vida até hoje, trabalhando nessas áreas, mas hoje eu consigo até conciliar as duas coisas, trabalhar com a obra do meu pai e também trabalhar com minha área de conhecimento, que é da dança, né? Então, mais recentemente, em 2016, a gente criou, junto com um grupo de artistas, uma coreografia sobre as memórias que eu tenho do meu pai, né? Num certo sentido, isso foi se entrecruzando pela vida fora. Olha que interessante, né? Você começou a dançar, então, balé aos 8 anos e toda menina vai evoluindo na dança, vai trocando de estilo, Você foi para o jazz, foi professora também de dança por muito tempo, né? Desde cedo também me interessei muito pela história da dança, né? Então eu guardei acervos e até hoje trabalho também com memória. Inclusive a gente criou recente, eu, Jussara Xavier e Vera Torres, um site chamado Mediateca de Dança, que ele conta a história da dança de Santa Catarina, tem imagens, textos, né? Então, nesse sentido, eu comecei a dançar ali no final dos anos 60, balé. No final dos anos 70, começa a vir o jazz e a dança moderna para Florianópolis, né? É lógico que já existiam outros centros, outros lugares, mas cada cidade tem o seu tempo, né? De chegada. Isso, o seu time, né? O seu time de conhecer outras formas de dança, de conhecimento, né? E aí, mais tarde, nos anos 80 para 90, eu comecei a trabalhar muito com dança contemporânea, e até hoje eu estou dentro desse grande campo, né, que é muito diverso, muito amplo, que é a dança contemporânea. E também trabalhando com arte contemporânea, porque apesar do meu pai ser de uma geração que é chamada modernista, né, que inicia ali nos anos 60, 70, né, a obra dele tem uma potência que diz muito também do contexto atual, né? Então, nesse sentido, no Instituto Meyer Filho, a gente faz essas relações entre arte moderna e contemporânea, né, pensando nessa potência mesmo da obra dele hoje. E essa exposição, esse projeto que a gente está organizando os 100 anos, vai trazer um pouco disso, a história dele e como ele se construiu enquanto artista e como ele olhou para o seu contexto também, que ele era um cara que também tinha um lado político,
um lado, vamos dizer, um cronista da cidade. Então, ele observava muito as realidades da cidade, as realidades nacionais de fora do país e dialogava com isso. Então, nesse sentido, eu estou sempre nessa perspectiva de trabalhar o modernismo, né, do meu pai. Eu também comecei muito a conhecer uma nova dança moderna e hoje em dia eu estou mais dentro do campo da arte contemporânea, que é muito vasto, que aí a gente podia ficar horas conversando. Mas aí eu consigo fazer novamente essas interlocuções entre o corpo e as artes visuais, e é isso que eu venho desenvolvendo aí nos últimos tempos, casando essas áreas. São 3 filhos e vocês passeavam com os pais, né, como as crianças final de semana, e eu li alguma coisa que ele parava em alguns lugares da cidade e acabava desenhando algumas casinhas, a natureza, sempre o lado externo, né? Ele mostrava para vocês o que ele estava fazendo, ele incentivava vocês a desenhar também. Como era esses passeios? Era incrível. Ele tinha uma Rural Willys, lembra? Um carro, né, que era uma caminhonete grande, então a gente botava ali comida para fazer piquenique, todo o material dele de pintura, e a gente parava nas praias, nas paisagens. Naquela época não se tomava banho na Joaquina, ou mesmo no Campeche, Pântano do Sul, né? Era muito mais para olhar, e era lugar dos pescadores, né? Mas desde menina a gente foi acostumada a andar pelo interior da ilha, né? Isso continuou. E esse aspecto, se ele pergunta se a gente gostava, isso era muito legal, porque ele estava desenhando, aí chamava: Sandra, vem cá, o que tu acha? Tá bonito? E aí falando: não, tá super lindo. Então ele gostava dessa aprovação da família, né? Ele não gostava de se retirar muito, ele tinha um ateliê, mas ele às vezes gostava de desenhar no meio da sala de jantar, assim, porque ele gostava desse circuito, né, das pessoas entrando, saindo. E ele ficava ali, né, absorto no trabalho, ao mesmo tempo estava percebendo o mundo em volta. Então, isso era muito curioso também. Ele dava um valor para isso. Mexendo nesse arquivo do teu pai, né, de todo esse material de pinturas, desenhos e recordações, e escritos, tapeçaria, tudo que ele tinha feito, você encontrou alguma coisa inusitada que você imaginava que não fosse encontrar, mas você vai contar isso para mim depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando com a dançarina, com a professora Sandra Meyer. Sandra está este ano fazendo um trabalho conclusivo, comemorando 100 anos da vida do pai, o artista plástico Meyer Filho. O irreverente artista plástico Meyer Filho, né, Sandra? Você encontrou, deixei essa pergunta no ar no outro bloco, você encontrou algum material, assim como filha que não imaginava, assim, meu pai tinha esse desenho, meu pai tinha esse material e eu nem sabia, isso aconteceu na hora de mexer nesse arquivo dele? O arquivo dele é imenso, assim. Se você ver, só de desenho tem 2.400, mais recortes de jornal, enfim, imagens, fotos, muita coisa, assim. Mas uma das coisas mais recentes que eu me surpreendi foi com algumas cartas que ele trocou com a minha mãe, que eu nunca, eu acho, tinha prestado tão atenção, né? E eu descobri numa dessas cartas que muitas lutas dele, o afeto, né, que é muito bonito de ver, a paixão, né, nós não tínhamos nascido ainda e eles já trocavam, porque ele estava trabalhando no Banco do Brasil em Blumenau e minha mãe aqui, né, depois que ele foi transferido para Florianópolis, né, todo mundo já sabe essa história, né, trabalhou 30 anos no Banco do Brasil. E aí, olhar, né, muito bonito, eu até pensei em trabalhar poeticamente com essas cartas. E ali aparece revelações que eu não sabia, por exemplo, quase que a gente foi morar em São Paulo, numa época ali, nos anos, final dos anos 60, depois, né, quando eles já tinham casado, porque estava difícil viver a vida de artista aqui, ele já estava sendo reconhecido em São Paulo, ou seja, ele chegou a
engatinhar uma possibilidade, mas acabou não acontecendo. Sandra, como ele era como pai? Ele era um pai dedicado, ele tinha toda uma perspectiva assim de tentar conciliar as questões da família com o trabalho. Às vezes era difícil, porque tinha dias que ele chegava muito angustiado, né? Essa situação de se tornar um artista sempre foi muito sofrida, né? Porque ele às vezes já tinha exposto em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas as pessoas aqui não reconheciam o trabalho dele ainda. Então tem um lado de sofrimento, mas tem um lado muito engraçado, assim, que ele contava sempre as mesmas histórias, ele tinha um carinho de também comprar bichos estranhos para a gente brincar, ou seja, brinquedos estranhos também, e essa coisa de fazer a gente participar da vida dele artística, né? A gente estava no ateliê, ele tinha ali a mesinha pequenininha, o espaço que a gente sentava, e também desenhava. Então, nesse sentido, ele trazia a gente para o mundo dele, né? E às vezes era muito difícil de entender, né? Porque ele lutou muito para ser o artista que ele foi e é, né? Numa cidade provinciana, numa Florianópolis pequena, que a ideia de ser artista era uma coisa um pouco estranha, né? Era quase que ser um pouco maluco, né? Ele era às vezes visto como um maluco, mas também era um grande gozador, assim, né? Ele era uma pessoa muito querida, né? Os colegas que trabalhavam com ele gostavam muito dele, também sempre tinham muitas histórias para contar durante o trabalho, né? Tem uma história, Sandra, que eu não sei se você comentou em algum lugar, diz que até ele pegava algumas folhas de papel muitas vezes e fazia desenhos no trabalho com os carimbos. Sim, sim. Né? Isso eram histórias simpáticas. Imagina assim, um galo saindo com carimbos do próprio trabalho. Isso, né? tem nos acervos que ele guardou, né? Na época era o Carmelo Fará, que era o gerente, né? E meu pai começou a desenhar, ele tirou tudo. Então era um jogo, era uma brincadeira também entre os colegas, meu pai e o gerente. Aí eles esconderam todas as canetas. Aí quando ouviram um som, era ele desenhando com carimbo. Então tinha essa resistência, né? De manter a atividade de artista, respeitando, lógico, os espaços do banco, né? Ele era um funcionário dedicado, mas sempre que ele podia, ele fazia algum estudo. E muitos deles foram jogados no lixo e outros ele guardou e estão aqui no acervo da gente. Na crítica, muita gente fala, por exemplo, o escritor Jair Ramos, também falecido, falou que ele era o pintor da saudade. Também ele era conhecido também como o Picasso da América do Sul. Quem usou essa frase para defini-lo como Picasso da América do Sul, Sandra? Isso foi lá nos idos, se não me engano, em 1964, que ele expôs numa grande galeria em São Paulo, e a Rosa Pessoa era uma crítica, uma curadora importante, e ela escreveu uma matéria na Folha de São Paulo, né, que naquela época a Folha, né, descrevia muitos os eventos artísticos que tinha, até hoje, né? E aí ela cunha essa frase, né? O Meyer Filho é o Picasso da América do Sul, né? O que ela queria dizer, ele era um inventor, né? Ou seja, era alguém que tinha uma verve assim criativa muito forte, que poderia ser comparada a um Picasso. Não que ele fizesse a mesma coisa que Picasso, mas era mais uma espécie de metáfora para mostrar o quanto surpreendente era a obra dele. E isso ficou na... Sim, era uma obra também inconfundível. Se você vê esse período dos galos, eu não sei se foi um período dos galos, né, muito marcante, ou em todo o período dele de artista ele pintou galos, Sandra? Sempre? Olha, a gente tem um desenho de 1928 que já tem galos. Que ele era uma criança, tinha 6, 7 anos, e que a mãe guardou, porque também os avós e os pais dele criavam aqueles galos de raça, porque antigamente, né, ele nasceu em Itajaí, mas veio muito jovem para cá, tanto em Itajaí quanto aqui, as pessoas tinham um quintal, né, isso era muito comum na ilha, né, e todo mundo criava galinha, era muito trivial isso, então ele cresceu também com esse imaginário, e depois ele foi criando esse amor aos pássaros, assim, e ele começou a estudar, né, ele conhecia raças de galos, de galinhas, de pássaros, depois tudo isso foi virando um imaginário visual, né, plástico, mas tinha um apreço, tinha essa memória de criança.
Ô Sandra, como seria Meyer Filho se estivesse vivo hoje, vivendo essa era das redes sociais, da internet, desse acesso a tudo e a todos a todo momento? Você acredita que ele gostaria de estar vivendo essa vida do século XXI? Enfim, ele era um leitor do Carl Sagan, né? Ele lia muito sobre futuro, sobre cosmologia, tecnologia. Eu acho que ele teria uma boa curiosidade, sim. Ele tinha uma frase muito engraçada que ele falava assim: a cana está dura. No sentido, eu acho que ele diria isso também hoje. A cana está dura, no sentido, está. Ainda mais esse ano com pandemia, não tem a menor dúvida, né, Sandra? Agora, talvez ele demorasse um pouco a entrar nesse mundo da tecnologia, mas eu acho que ele teria interesse, sim, porque ele era um homem que tinha esse interesse por entender o mundo, né? Ele lia muito, ele se interessava não só pela Terra, né, por essa questão da botânica, da zoologia que aparece nas obras, mas na questão cosmológica, no futuro, né? Você vê na biblioteca dele vários livros que pensavam o universo, né? Para além da Terra, né? Então eu acho que ele teria interesse, sim. Agora, ele era muito crítico, tinha um lado político bem forte. Acho que ele seria um crítico bem mordaz de certas coisas que acontecem hoje. Na época, assim, ele escreveu muitas crônicas, algumas que ele chamou croniquetas ilustradas, porque elas eram uma mistura de desenho e texto. Então, ele comentava sobre arte, ele comentava sobre um fato político, ele tinha um comentário até às vezes que faltava muita luz e água na cidade, ou seja, ele era uma espécie de cronista do mundo, então não era só um homem que desenhava e pintava, mas ele estava muito ligado com a realidade, né? Com a realidade social, com a realidade, o mundo. Sim, ele fazia uma crítica do cotidiano junto com a sua arte, vivendo numa cidade provinciana até então, que era Florianópolis, veio de Itajaí, e você diz que ele queria muito compreender o mundo. Você acredita que o mundo compreendeu o Meyer Filho? Olha, é uma pergunta bacana essa. Na expectativa dele, demorou muito tempo, porque ele reclamava muito, ele achava que a arte dele tinha um valor X, e principalmente aqui na comunidade dele, perdão, em Floripa, né, que é uma cidade ainda pequena, e ele já estava expondo individualmente em grandes galerias no Rio de São Paulo nos anos 60, 70, e chegava aqui as pessoas, né, não davam muita bola, então ele achava que não era reconhecido. E ele lutou, ele chegou a entrar, né, no prédio da reitoria e xingar o reitor, porque o reitor não quis mais apoiar uma exposição dele no Rio de Janeiro. Então ele era brigão, né, ele brigava pelas coisas que ele acreditava, porque ele era um dos poucos artistas que estava saindo do Estado e indo para fora. Então, nesse sentido, o mundo demorou um pouco, mas chegou lá. Eu acho que hoje as pessoas reconhecem, né, e conhecem a obra dele, mas eu acho que ainda não integralmente. Tem pessoas que ainda veem só como o pintor dos galos ou o pintor das paisagens e tal, e a obra dele é muito mais vasta do que isso. É isso que a gente também quer mostrar esse ano, né, nesse evento de comemoração, né? É abrir o acervo dele, porque ele guardava tudo, você pode imaginar, e as pessoas acho que vão entender, compreender um pouco essa extensão do pensamento artístico dele. Que mensagem que você deixa para o jovem que gosta de arte e que você pudesse falar em poucas palavras quem foi o artista Meyer Filho para a gente concluir essa conversa? Então, primeiro, assim, queria te falar que todo esse acervo vai estar disponibilizado num site. E eu sempre digo, né, para os pais, para os colegas, coloquem seu filho para aprender arte, né? Faça arte, porque uma civilização que não faz arte, que não produz arte, que não valoriza seus artistas, é uma sociedade bastante problemática. A gente, nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente vê que as atividades artísticas foram as primeiras que pararam, porque elas têm essa coisa da presença, do estar com o outro, e provavelmente serão as últimas a
atuarem, né? Tanto que tem vários, né, apoios e ajuda artistas a espaços culturais. É um momento muito difícil, assim, mas a arte é fundamental para a existência humana, assim. Então, eu diria para um jovem que está começando, não tenha medo, né? A vida, essa, né, projeção de criar uma profissão, de criar um amor pela arte, ela é difícil, como qualquer outro trabalho, mas ela também é muito prazerosa. Ela produz aspectos humanos e possibilidades de evolução humana, ética, política, artística, de toda a ordem, né? Eu acho que essa pandemia mostrou cada vez mais a importância da arte, da dança, do teatro, das artes visuais. Então, vamos ver arte, vamos produzir arte, vamos usufruir de arte, vamos apoiar a arte também. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer te encontrar, saber um pouco mais sobre a tua vida e a vida do artista Meyer Filho. Muito obrigada.